Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador André Freinig que realize a leitura do versículo da Bíblia. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente do 11 de 2025. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção dos projetos de lei ordinário número 116, 119 de 2025, que deram origem às leis ordinárias número 7.178 e 7.179 de 2025, além do projeto de lei complementar número 08 de 2025, que deu origem à lei complementar número 98 de 2025. Notificação do Transfere Gov, comunicando sobre a celebração do convênio entre o município de Canoinhas e a União, por intermédio do Ministério da Agricultura e Pecuária, tendo como repasse o valor de R$ 256.895. Ordem do dia. Primeira votação. Substitutivo ao projeto de lei ordinário número 69 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município para quadriênio 2026-2029. Segunda votação. Projeto de lei ordinário número 120 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 121 de 2025, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 122 de 2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 123 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras e dá outras providências. Indicações. Indicação número 389 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à senhora Juliana Macel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção da estrada de Paula Pereira, especialmente no trecho em frente ao cemitério, onde há uma valeta de grandes proporções na lateral da via. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereadora Tati Carvalho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha aqui pessoalmente e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, confesso que essa é a primeira vez, desde que estou aqui na Câmara de Vereadores, desde o início de 2021, essa é a primeira vez que eu escrevo a minha fala antes de vir aqui. Porque todos os discursos que eu fiz até hoje foram discursos que eu realmente vinha, falava do coração, saía na hora, mas hoje eu senti que eu deveria realmente fazer diferente. Então eu já peço desculpas para a população, porque pela primeira vez, desde que sou vereadora, eu vou ler. E eu digo que eu vou ler porque nós estamos vivendo aqui em Canoinhas uma época meio que de caça às bruxas. Então, a minha indignação no dia de hoje foi tanta que eu preferi escrever para me conter nas palavras e vou ler o que eu escrevi, porque caso contrário, daqui a pouco eu posso ser processada ou receber aí um pedido de cassação. Antes de mais nada, eu quero deixar muito claro aqui que não se trata de briga político-partidária. Até porque todos os princípios que eu defendo são princípios de direita. E eu defendo, sim, princípios.
Não permito que utilizem de má fé para iniciar uma discussão e um vitimismo que não existe. Não estou falando aqui, e nem vou falar em relação a não dar apoio ao governo Jorginho Melo, que é um governo que tem feito realmente muitas coisas boas pelo povo catarinense. E também não estou falando em não dar apoio ao presidente Bolsonaro. Dito isso, e dito porque eu já conheço o modus operandi da atual gestão, que faz cortina de fumaça muitas vezes para desviar o foco do que realmente importa, eu quero deixar aqui o meu repúdio total à situação que chegou até mim na data de hoje. Para que os senhores entendam, se é que os senhores já não sabem, eu peço que prestem atenção na transcrição de um áudio. Esse áudio vazou hoje em redes sociais, eu recebi já encaminhado com frequência. Não vou soltar o áudio aqui, mas vou falar o que esse áudio diz. Então, segue transcrito, né? Esse áudio, a voz do áudio é claramente a voz da prefeita municipal. E no áudio ela diz: bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou conversando com o Gabriel e nós temos só 14 pessoas confirmadas para sexta-feira em Blumenau. É o seguinte, pessoal, não é opcional para secretários, adjuntos, supervisor 1, supervisor 2. Não é opcional. Tem que ir. Ah, não posso ir? Então vocês vão pagar para algum outro comissionado nosso ir no lugar de quem não puder ir. Porque nós vamos com o ônibus cheio, com os 46 lugares. E são pouquíssimas as coisas de partido que a gente pede. Então, essas questões importantes, nós precisamos da colaboração de todos. Esse foi o áudio que muitas pessoas receberam hoje. Quero dizer aqui novamente que eu não estou aqui para focar no evento em si, não estou aqui para focar no partido político, mas sim a maneira com a qual a prefeita municipal está utilizando da máquina pública com a clara intenção de se projetar candidata a deputada. Não estou aqui questionando o PL, nem sequer o fato da prefeita ter ido no evento, até porque ela é prefeita e ela pode ir nos eventos que ela quiser do seu partido. Mas o que não pode ocorrer é utilizar de seus cargos comissionados, ou seja, da estrutura administrativa da prefeitura, paga com dinheiro público para sair por aí fazendo campanha política. Ainda mais, de certa forma, coagindo os servidores e, inclusive, falando em pagamento para quem não pudesse ir. Como vereadora, que trabalha dentro das 4 linhas da lei, que tem a obrigação de fiscalização, que defende a transparência e a utilização de dinheiro e de cargos públicos a favor do povo de Canoinhas, e não de utilização para qualquer tipo de promoção política, sabendo das inúmeras demandas do município, hoje eu me sinto assustada com o rumo com o qual a politicagem tem tomado conta de Canoinhas, e eu não posso me calar. Por esse motivo, eu até questiono: qual mesmo era a finalidade da criação de tantos cargos comissionados no fatídico dia 8 de janeiro? Aqueles cargos aprovados nessa Casa de Leis, em sessão extraordinária, toque de caixa. Hoje parece-me tão claro como a luz do sol que a finalidade foi muito mais politiqueira do que para realmente servir ao povo canoinhense. Eu espero do fundo do coração que a política de verdade comece a ser feita em nossa cidade. Uma política em que a preocupação seja a saúde, a educação e a segurança do povo canoinhense. E não mais uma série de demonstrar poder e força passando até por cima da moralidade. Eu espero do fundo do coração que o canoinhense assista esse vídeo, assista essa fala e abra o seu olho. Veja o que realmente acontece, além dos vídeos bonitos e bem elaborados nas redes sociais. Seria isso, senhor presidente. Algum vereador gostaria de complementar a fala? Vereadora? Está aberto. Seria somente isso mesmo, senhor presidente. Obrigada. Nada. Mais algum vereador inscrito para o uso da tribuna? Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Um projeto para inclusão.
Justifico a ausência da vereadora Rosi Crestani por motivos de saúde e doutor Ivan, que está em viagem parlamentar. Coloco em primeira discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei 69 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município para o quadriênio de 2025. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes substitutivo ao projeto de lei 69 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 120 de 2025, com emenda corretiva que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 121 de 2025, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 122 de 2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e dá outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador. Somente esclarecendo, gostaria de cumprimentar o pessoal do Karatê que está aqui presente hoje. Esse projeto de lei seria o repasse de um valor de R$6 mil e mais 500 para emergências para os Jogos Abertos Santa Catarina, que estarão ali participando o pessoal do Karatê, o masculino e feminino do vôlei de praia, que vão representar o nosso município no município de Chapecó. Então, esse projeto é necessário passar pela Câmara porque ele excede o orçamento ordinário. Portanto, todo evento ali que tem que ser feito, que vai um valor além do orçamento da Fundação Municipal de Esportes, tem que passar pelo crivo da Câmara de Vereadores e autorização dos demais. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 122 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 123 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 123 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Edmilson Ver, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 449/2025, de autoria da vereadora Cátia Lescoves, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, ao senhor Marcos Homer, presidente da Câmara de Vereadores, solicitando que intensifiquem campanhas informativas que alertem os homens a respeito da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A intensificação das campanhas servirá para motivar a população masculina a fazer os exames preventivos capazes de detectar a doença em estágio inicial, pois, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, depois do aparecimento dos sintomas, mais de 95% dos casos de câncer de próstata já se encontram em estágio avançado. Isso reduz significativamente as chances de cura e aumenta a complexidade do tratamento. Assim, é fundamental que o poder público municipal desenvolva e divulgue ações de orientações, palestras, campanhas de mídia e parcerias com unidades de saúde, reforçando o cuidado preventivo e o diagnóstico precoce entre os homens de todas as idades. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colega vereadora, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha, o pessoal, o professor André, o pastor João, que nos acompanha hoje também, secretário Dudu e os demais que nos acompanham pelas redes sociais. Esse requerimento, ele trata de motivar, incentivar campanhas que visem a promoção de saúde masculina. Nós vemos bastante
falar-se em muitas ações, inclusive pela comunidade, trazendo informação sobre o Outubro Rosa e trazendo um fomento maior às ações de prevenção feminina. Mas não menos importante também são as condições de saúde do homem. E por isso nós não podemos deixar passar esse Novembro Azul de uma forma desapercebida, né, e que as ações não aconteçam. Então, esse requerimento vem solicitando esse tipo de incentivo. Muito obrigada. Senhor presidente. Vereador. Se possível, eu gostaria de pedir autorização à autora que esse requerimento seja de toda edilidade, assim como foi feito um excelente trabalho pela Procuradoria da Mulher, né, pelo Outubro Rosa. Acredito que seria pertinente da nossa casa fazer também um apoio a essa campanha também nesse mês de novembro. Era o que continha. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 500/2025, da autoria de toda a edilidade, solicito que seja encaminhado moção de parabenização ao atleta Héctor Calel Gomes Cavalheiro pelo brilhante participação na etapa final das Olimpíadas Escolares. Olimpíadas Escolares essas de Santa Catarina, na modalidade Karatê, conquistando a 3ª colocação no Chiaico Meet luta de semicontato. O atleta demonstrou dedicação, disciplina e talento ao superar adversários de grandes municípios catarinenses, levando o nome de Canoinhas com orgulho e destaque. Em seu nome, esta Casa Legislativa estende os cumprimentos e o reconhecimento a todos os atletas canoenses que representam o município da ULESC, contribuindo para o fortalecimento do esporte local e servindo de exemplo às novas gerações. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Então, eu gostaria aqui de enaltecer o trabalho dos atletas do Karatê, em especial ao Héctor, que conquistou essa medalha, né? Mas ele representa uma luta de todos. Lembrando que o projeto do professor André Simões já vai de alguns anos, eu fui aluno do projeto, de certa forma, desde da década de 90, né? Dos anos 2000. Os alunos que estiveram representando o município são alunos do projeto, o projeto que é da academia, que hoje sustenta sozinho, né? O projeto tem um apoio para eventos, né, da Fundação de Esportes, para deslocamento e alimentação nos eventos, mas é crivado principalmente pela Associação Simões de Karatê. E aqui eu vou citar, em especial, o Héctor, sobre a sua trajetória dentro da ULESC. A ULESC, para quem não é do meio esportivo, dentro da faixa etária, é o evento mais importante do estado de Santa Catarina da modalidade Karatê, assim como muitas outras. Canoinhas raríssimas vezes conquistou medalhas no ULESC. Uma boa parte dessas medalhas conquistadas foram no Karatê. E aqui a conquista do Héctor. Na primeira luta ele lutou com São José. Eu já competi com um atleta de São José. Nós tivemos atletas de São José da minha geração que representaram o Brasil no UFC, que é o maior evento de lutas do mundo. Tubarão também. Hoje nós temos atletas de Tubarão que também competem em eventos de alto nível, nacional e mundial, não só no Karatê, mas vindos do Karatê para lutas de contato. Chegou à semifinal e empatou com Joinville. E quando existe um empate numa luta de Karatê, é a decisão de árbitro, de bandeira. Não quero induzir a nada, mas conhecendo o Héctor, não cheguei a ver a luta, eu acredito que ele lutou melhor por não ter uma bandeira de uma cidade de grande renome no município. Era Canoinhas e Joinville, infelizmente acredito que os juízes tenham dado por outro município, não pela competência, mas sim porque a gente sabe que existem coisas que estão além do nosso controle. Mas persistiu na repescagem, lutou com Fraiburgo, derrotando, e ganhou de uma das cidades que sempre é favorita nos Jogos Abertos, a maior campeã da história dos Jogos Abertos e OLESC e Joguinhos, que é a cidade de Blumenau. Então a trajetória dele não foi uma trajetória fácil dentro da OLESC, foi uma conquista. Assim como os demais atletas, com certeza pegaram muita pedreira, não tiveram ainda a medalha, que é o objetivo final, mas com certeza fizeram um excelente desempenho nessa competição, que é uma competição de alto nível, para todas as modalidades, e no Karatê não é diferente. Então quando nós temos um atleta canoinhense que conquista uma medalha, ele está competindo com atletas que ganham salário, que tem apoio nutricional, que tem um apoio médico, fisioterapêutico, toda uma estrutura que infelizmente Canoinhas não consegue ter, ainda não fornece esses atletas, que quem sabe um dia nós conseguimos ter. Então a vitória de um canoinhense, uma medalha em 3º lugar, vale muito mais que um 1º lugar, do que qualquer outros atletas dessas cidades que têm uma estrutura exemplar que nós não conseguimos ter. Então, deixo aqui minha parabenização
já informal, e peço aos vereadores que aprovam esse requerimento, porque é uma homenagem mais do que merecida, não somente ao Hector, mas todos os atletas dessa modalidade que deram sangue para representar o nosso município. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam para a comissão, os contrários que se manifestem. Lembrando que o pessoal do Karatê está aqui hoje, né, os representantes e também o técnico, e no final da sessão, no final dos requerimentos, na realidade, a leitura dos requerimentos vai ser feita uma entrega de uma pequena lembrança para o Hector. Requerimento número 501/2025, de autoria de toda a agilidade. Solicito que seja encaminhada moção de parabenização ao soldado Eduardo Dombrowski pelo ato de bravura ao mergulhar nas correntezas do rio Canoinhas para resgatar uma pessoa em situação de afogamento, demonstrando coragem, preparo e comprometimento com a vida humana. Estende-se o reconhecimento e os parabéns também aos operadores do Cobom 193, soldado Lucas Machado Santiago Silva, e o bombeiro comunitário Laurizino Antônio Batista Júnior, bem como ao bombeiro civil profissional Rodrigo dos Santos, bombeiro comunitário Gabriel Yachitz Kowalski, sargento Marcos, soldado Oliveira, cabo Johnny, bombeiro comunitário José, que atuaram de forma exemplar e coordenada na ocorrência. Está em discussão. Senhor presidente, Vereador. brevemente explicando essa moção. Ontem nós tivemos um episódio no nosso rio Canoinhas, onde um masculino se jogou, e nós sabemos que a correnteza do rio está bem acima da média, né? Está um fluxo muito grande. E em poucos momentos o bombeiro teve a agilidade de se deslocar do quartel, isso um trabalho sincronizado do pessoal que recebeu a ocorrência do Cobom, até mesmo o pessoal que se deslocou. O soldado Eduardo Dombrowski, ao verificar essa situação, nós temos um kit de natação chamado Life Belt, mergulhou, e nesse momento ele fez o resgate dentro dos procedimentos corretos da vítima, ou seja, evitou uma pessoa vir a óbito. Então, a agilidade do bombeiro e ainda mais a coragem, a bravura do soldado Eduardo Dombrowski salvaram uma vida, e isso é um ato de bravura que tem que ser reconhecido. Inclusive, já repassei à esfera da Assembleia Legislativa de Santa Catarina que também seja feita uma moção desse mesmo nível, porque é um ato de bravura, e quem já trabalhou com resgate aquático sabe o risco que é. Uma pessoa que está se afogando, normalmente ela não está num nível de consciência aceitável. Ela se torna agressiva, pode ser o pai, o filho dela, ela vai usar aquela pessoa como apoio, como boia, porque ela já não tem distinção do que é um ser humano, do que é um toco de árvore, do que é uma boia, o que for. E muitas vezes alguns métodos, né, o Galote, que foi bombeiro, sabe como é, né, bombeiro da reserva, a gente até tem que nocautear essa pessoa para depois fazer o resgate, porque senão ela vai acabar nos afogando. Então é um ato que exige muita coragem mesmo de quem está fazendo o procedimento. Era o que continha. Continua em discussão. Muito bem já redigido esse requerimento, mas é importante, né, que a gente faça essa moção. Todo mundo diz, até o Gadotti está aí e é testemunha, quando um bombeiro faz o serviço, faz uma ação dessa, todo mundo diz que não fez mais que o seu trabalho. Mas eu quero ver você colocar a tua vida em detrimento de salvar uma outra. Então, são poucos que têm a coragem e a vocação para escolher a profissão de bombeiro, né, e agir nessas situações. Então, nada mais do que justo, nada mais do que merecido. Por se tratar de um requerimento de toda agilidade e deferimento automático. Requerimento número 502/2025, de autoria de toda agilidade, solicito que seja encaminhada moção de parabenização ao senhor Adão Schitzel pela sua nobre atuação como representante dos pacientes oncológicos em evento de captação de recursos para a Casa de Apoio do Hospital São José, na cidade de Joinville. O homenageado tem se destacado por seu exemplo de solidariedade, empatia e dedicação às causas sociais, contribuindo de forma significativa para o acolhimento e o bem-estar de pessoas em tratamento contra o câncer. Ressalta-se ainda que o senhor Adão Schitzel teve seu nome cedido a um projeto de arrecadação promovido por uma escola de Curupá, o projeto Adão JP, iniciativa voltada à mobilização de recursos para a manutenção da referida casa de apoio, evidenciando o impacto positivo de sua trajetória e inspiração junto à comunidade. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora.
Esse requerimento de essa moção de parabenização, ela se faz importante no sentido de também divulgar o apoio que as casas de apoio fornecem para os familiares, né? E o seu Adão é uma pessoa muito desinibida, muito querido pela comunidade, e ele esteve lá hospedado na casa de apoio, fazendo uma grande diferença na vida dos próprios moradores daquela casa. E isso acabou mobilizando num evento que houve de captação de recursos, onde pessoas de potencial financeiro alto, inclusive de outros estados, estiveram presentes. E houve o deslocamento de uma van que veio buscar o seu Adão e a família aqui em Canoinhas para relatar a sua vivência, a sua experiência lá na casa de apoio. Além disso, o seu Adão também recebeu alguns alunos de uma escola de Corupá que encabeçaram uma experiência de arrecadação e nomearam esse projeto de seu Adão JP, no sentido de também arrecadar lá naquela comunidade utensílios e também materiais, insumos que pudessem ser utilizados nessa casa de apoio. Essa casa de apoio lá, ela recebe os pacientes que saem de todos os municípios do Planalto Norte, da região norte de Santa Catarina, para fazer radioterapia em Joinville. Antes esse serviço era feito em Jaraguá, agora está sendo feito em Joinville, e eles são muito bem acolhidos lá, não somente o paciente, mas também seus familiares. E também fica o apelo no sentido de que se nós pudermos, né, em algum momento, estar trabalhando nesses lugares para melhorar as condições das pessoas que ficam lá, são os nossos moradores que estão recebendo esse carinho. Muito obrigada. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, porém o requerimento é de toda a edilidade, então o deferimento é automático. Requerimento número 503/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. Primeiro, quais são os exames de saúde com maior demanda atualmente no município de Canoinhas? Segundo, o número de pacientes que estão na fila aguardando a realização de cada um desses exames. Terceiro, o valor médio que cada exame representa em custo para o município. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, só quero solicitar para que eu possa assinar junto esse requerimento junto com a vereadora autora. Sobre deliberação da autora? Está autorizado. Senhor presidente. Vereador. Eu também gostaria de pedir para assinar junto esse requerimento. Então, peço a autorização da autora. Então, autorizado, senhor a presidente. secretaria pode fazer as devidas alterações. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário se informe se existem vereadores inscritos para falar de matérias de cunho pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais. Havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para... Então, eu vou encerrar para continuar o roteiro, daí todos nós se aproximamos, não desliguem as câmeras. Nada mais, havendo a tratar, declaro outra sessão em regime ordinário para 17 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite, porém, vamos fazer a entrega agora da premiação.